O terror. O grande terror está vindo. Os pecados do pai recaem sobre o filho. Eu não posso fingir que eu sei o que eu vou enfrentar. Mas eu sei que eu preciso enfrentar. Patrão Bruce, o que está acontecendo? O que precisa acontecer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Amil, direto aqui dos estúdios Desk Coworking e em loco também comigo Humberto e meu fiel escudeiro Chubaquinha. E com o nosso link direto dos Estados Unidos, o nosso especialista quadrinista, sinopeiro oficial do Exos, e que nesse podcast vai ter a oportunidade de brilhar direto dos Estados Unidos. Que é o Vitor X, galera, direto de 1920 aqui nas histórias do Mike Mignola para conversar com vocês. Olha aí. Esse episódio nós vamos falar da animação que chegou no HBO Max, se você tem, você pode buscar lá, que é Batman, o título é ruim, gente, ó. Batman, a perdição chegou em Gotham. E em inglês, Vitor, como é que chama o episódio? O episódio na animação? Batman, The Doom, é a mesma coisa, The Doom That Came to Gotham. Pois Doom, é. Mas Doom fica mais bonito do que Perdição. Fica né? fica mais legal. E essa animação, ela traz o nosso Cavaleiro das Trevas numa aventura Lovecraft... Nossa senhora. Lovecraftiana. Isso aí. Não embolou, né? Mas Mas embola mesmo. Bem, e antes da gente falar sobre essa animação, a gente tá aqui no momento sinopeiro, né, do Vitor, para poder brilhar. Vitor, Nós tem que ter um jingle pra esse tem que negócio. ter, né? Momento sinopeiro. Pugudum. É. A gente, Sinopse- ó, nós temos que ter jingle para o momento sinopeiro, pro top 5. Top 5. Tá, esse é do CQC. Vai dar esse sinopeiro. Chega aí. É com você. Vamos lá. Uma frasezinha curtinha só, menor sinopse que eu já falei aqui. Um mau ancião veio a Gotham City e somente Batman pode salvar a cidade do seu inevitável destino. Legal. E antes da gente falar também, Humberto, por favor, situe para a turma que não conhece Lovecraft. O que é Lovecraft? Tá, Lovecraft, ele foi um escritor americano que inaugurou e se tornou a maior referência até hoje do terror cósmico, terror fantástico cósmico. E ele era um sujeito que tinha uma forma muito peculiar de criar histórias, de criar entidades, de criar enredos, de explicar ou não explicar as coisas com termos que um escritor jamais deveria usar, como indescritíveis e inenarráveis. Porque se você está lendo, o que você precisa é de descrição. E que trouxe para a literatura fantástica de terror a insignificância do ser humano dentro do universo. Então, existe uma infinidade de criaturas que fogem muito à lógica do demônio, do vampiro, do lobisomem, ou de um morto-vivo, né, a criatura do Frankenstein, para seres que são muito de difícil compreensão para a mente humana, que utilizam de forças e poderes da natureza que o ser humano não consegue explicar com a sua ciência, a um ponto em que basta o ser humano olhar para uma criatura dessa que instantaneamente ela se torna insana. E são histórias que eu leio, até hoje eu leio elas assim com muito... o que me chama muita atenção assim, é um jeito assim ingênuo de escrever. Eu não sei se... Eu nunca vi ninguém falar desse jeito, mas eu leio aquilo assim como
Eu detesto filme de terror, tá? Eu não consigo assistir filme de terror. Mas eu consigo ler histórias de terror. Porque eu gosto do jeito que as pessoas explicam a coisa. Eu não gosto do jump scare, eu não gosto disso, detesto. E lá, como as coisas são muito além da compreensão humana, é um jeito muito diferente de você listar, de você explicar o que você não consegue entender. Então eu gosto essa ingenuidade com que o Lovecraft escreve, porque ele traz um pouco da impossibilidade que ele tem de explicar aquilo que ele não consegue entender. E tudo foi criado por ele mesmo. Então, assim, ele era o único que conseguiria explicar. Mas isso acabou virando uma marca desse tipo de literatura. Outros escrevem até de forma melhor do que ele, mas quem cria o universo, né, vai ser sempre a referência. Né? Só complementando, Humberto, o que você falou, ele criou esse tema do horror cósmico, né? A vida do ser humano na Terra é nada comparado com a duração do universo, com o que vai acontecer. Então, é aquele negócio, nós somos efêmeros e passageiros. E existem coisas muito maiores que a gente, né? Soltas aí pelo universo aí fora, que a gente não consegue compreender, né? O inominável que você falou, o inenarrável. Então, assim, eu também sou muito fã de Lovecraft. Eu acho que ele criou. Eu não consigo ver essa ingenuidade que você falou dele, não. Inclusive, tem gente, né, que acha que ele teve um certo contato com essas criaturas, por isso que ele escreve essas coisas. Ele falava Tem até isso. uma... Ele falava isso. Ele falava que o Cthulhu. Porque o Cthulhu é a criatura que acho que mais famosa que ele criou, né? Ela tá no fundo do oceano. Virou sinônimo desse tipo de coisa. De né? coisa. A referência total. Ela está hibernando no fundo do oceano, aí talvez nas Fossas Marianas, e ele se comunica com todo o universo através de poderes psionicos ou psíquicos. E pesadelos são momentos em que o ser humano consegue sintonizar esse tipo de onda psíquica. E que ele falava que as histórias vinham até ele contadas pelo próprio Cthulhu. Que não foi a primeira criatura que ele criou, mas ele aproveitou isso depois e seguiu com isso. E tem muitas, por exemplo, Mike Mignola, que criou o Hellboy e tudo, Ogdu Jarrah, né, para quem viu o filme, quem leu os quadrinhos, Ogdu Jarrah nada mais é do que a versão do Mike Mignola do Cthulhu, né? Na série Love, Death and Robots tem uma animação lá que tem um Cthulhu preso, o pessoal arranca os olhos para tentar não ver, tenta ficar surdo para poder não ser influenciado pelo Cthulhu, né? Então, assim, ele virou uma influência na literatura, na mídia, na cultura, que, né, permeia tudo aí. Então, ela é bem importante mesmo. E quem não leu Lovecraft, aconselho muito a ler, que são muito bons livros, os contos não são grandes, e tem vários livros que são muito bons. Legal. E aí a gente tem a animação do Batman, que traz inserido esse personagem dentro desse tipo de história, que não é nos tempos atuais. Se eu não me engano, passa em 1920. É década de 20 e 30. 20 e 30 ali. Que é onde o Lovecraft escrevia. Ele escrevia no tempo dele. O tempo dele era nessa época. E aí você tem na animação não só o Batman dentro desse contexto, né? Mas também vários outros personagens, vilão, né? Como é que chama? O Hazagul, né? Vários outros personagens inseridos numa trama adaptados ao universo. Adaptada àquele universo Lovecraftiano. Saiu, hein? Saiu. Então, assim, e tem uma cadência legal, tem aquela coragem, eu já tô falando muito da minha opinião, né? Tem aquela coragem de matar personagem, aquela coragem de ter uma esperança, acabar com aquela esperança, né? Que a gente vê muito nas histórias, né? E, cara, eu achei uma animação brilhante, cara. Brilhante. Eu saí querendo... mas a gente sabe que não vai ter mais. Essa animação, ela é baseada numa minissérie em 3 edições que saiu nos anos de 2000 e 2001, pelo título Elseworlds da DC Comics. Elseworlds são universos paralelos onde eles pegam os personagens da DC
muito mais o Batman, tem muito mais Elseworld do Batman que o dos outros, não sei por quê. Talvez porque seja mais legal de contar, não sei. Pega esses personagens e conta em outro contexto. Então, por exemplo, tem o Superman e o Batman numa época tipo dos Cavaleiros Medievais, como se fosse Rei Arthur. Tem o Batman pirata. Tem eles no futuro, no passado, um monte de coisa diferente. Então, Elseworlds são universos alternativos onde os personagens da DC contam as histórias deles lá. E o Mike Mignola, igual eu falei, como ele é um discípulo do Lovecraft, né? Ele conta essa história, se passa em 1920, onde o Batman, né, o Bruce Wayne, descobre uma trama envolvendo Gotham City, os fundadores da cidade, os pais dele, que conseguem, e eles acabam entrando em contato com um mal ancestral, e ele tem que evitar que esse mal ancestral destrua o mundo, né? Não só Gotham City e tudo. E aí eles recontam vários personagens. Tem o Arqueiro Verde, né? O Ra's al Ghul, igual o Paulo falou. Os Robins, né? Aparece mais de um Robin lá. A Cassandra Cain, que vai virar uma Batgirl. Então eles pegam vários personagens da família Batman, vários personagens do universo DC e colocam nesse momento, né? Nesse ano aí de 1920 e nesse ambiente de terror cósmico ali, né? Então, assim, eu concordo com o Paulo, a história foi muito. A minissérie já é muito boa, foi indicada a prêmio e tal. Mike Mignola é um cara muito bom. Pra quem não sabe, o Benício Del Toro, ele é fã do Mike Mignola, o cara que fez o Benício Del Toro, não, É o o outro. diretor, cara. É o diretor. Del Toro lá. Guilherme, como é que é o nome Guilherme dele? Del Toro. Guilherme Del Toro, Benício é o autor. Obrigado Deve ao ser pessoal primo, da- né? O irmão, sei lá. O Guilherme Del Toro, hoje eu tô bom pra confundir nome. O Guilherme Del Toro, ele já falou em entrevista que ele é fã do Mike Mignola. Por isso que ele gostou tanto de fazer o Hellboy, por isso que ele tem essa estética igual no Gabinete de Curiosidades lá, que é naquela série da Netflix. Tem muita coisa que vem de Lovecraft e tem muita coisa que vem do Mike Mignola também. Então, assim, é uma série que foi aclamada, foi muito bem escrita. O desenho é um pouquinho diferente, mas não, né, é uma obra tão boa quanto, na minha opinião. E tem o Etrigan também, né, cara, que é muito legal e tem tudo a ver com esse negócio do terror cósmico, né, porque o Etrigan é um demônio, né, É. apesar de terror cósmico não ser coisa de demônio e anjo, mas né, a parte mística tá ali envolvida. Eu achei que ele foi bem enquadrado. Achei Foi, mesmo. tudo. Sim, ficou. Cara, Eu fiquei até. Em algum momento eu achei que não era ele. Sabe assim? Eu acho que não é ele mesmo. Sabe? aham. Sabe que fala, peraí, tem um capeta, mas. É que depois que você vê que os personagens estão inseridos na história, né? Cara, isso me lembra muito aquele negócio, né? Eu vou voltar numa coisa que a gente já falei nos podcasts. Tem o Anjos, Guerra dos Anjos, eu acho que eu não lembro qual que era, acho que Anjos Rebeldes. Que no segundo, que o Michael, ele vai pro inferno. E aí no segundo filme, o Lúcifer manda ele de volta porque não tem como conviver esses dois mal no mesmo ponto. E aí é mais ou menos a história, né? O demônio não quer esse mal ancestral competindo, né? Eu acho muito legal essa conjunção, né, cara? Assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. meu aliado, né? É meu aliado. Então, assim, Né, isso aí tem uma coisa que é o seguinte, nos quadrinhos, você vai ter, tanto na Marvel quanto na DC, mas eles têm o inferno ou vários infernos diferentes, com várias entidades demoníacas, e tem, por exemplo, você pegar a Marvel, um viking morre, vai pra Valhalla, entendeu? Ou vai pra Hell, ou vai pra Muspelheim, e aí um católico morre e vai pro céu, igual o Noturno. O Noturno acredita no céu e quando ele morrer ele foi pro céu. Então tem vários. A gente pode falar que tem céus diferentes e infernos diferentes. E tem essas criaturas cósmicas também. Então, assim, eles conseguiram colocar na animação um balanço, né? Foi. Igual você falou, e o Paulo falou muito bem. O demônio tá vendo que tem uma coisa que vai avacalhar ele. Então ele tem que ajudar para aquela coisa não dominar, entendeu? É exatamente o que ele falou. Então ficou muito bem combinado. E isso é uma coisa que tem nos quadrinhos, esses níveis, essas hierarquias diferentes, esses mundos diferentes, né? Mundos demoníacos, mundos A paradisíacos diferença e é que cósmicos. o grande mal que existe, ele tá vindo de outra dimensão, né? Ele não É. tá vindo do espaço, só do espaço. Ele tá vindo de outro plano.
É o multiverso do além. E o Etrigan é o anti-herói, né, cara? O Etrigan, ele não é um demônio, ele não é mal por si, né? Ele tenta fazer o que é certo, apesar de ser um demônio. Então... Mas ficou bom. Eu achei que ficou bem... Aliás, eu achei estranho o Oliver Queen, pra falar a verdade. Eu achei o Oliver Queen estranho na história, mas tinha um porquê dele existir por conta do pai, do pinguim, que não é o pinguim, é o Cobblepot, é ele mesmo, sem ser o alter ego dele, né? E depois ele se junta aos pinguins por conta da loucura. Então eu achei... Oswald Cobblepot. Eu achei que ficou interessante, assim, eles deram uma mudada na história. Porque o Oliver Queen, ele não fica em Gotham, ele fica em Central City, né? Cara, mas o Oliver Queen, cara, ele tá bem próximo dessa questão do... os pecados do pai são... Sim, pois é, por conta disso. Próximo da série, né, cara? Muito próximo da série. A série tem o caderninho do pai que ele vai atrás dos bandidos, né, dos que trazem o que... trazem o pior da cidade, né? Como é que chama a cidade? É Star City. Star City. Não, Star Star City. City não é do Flash, não? Não, a do Flash é Central City? Central City do Flash. E, na verdade, tem duas do Flash, né? Tem o Flash do Joel Garrick, que é uma do lado do Rio e do lado da outra, mas Central City. O Arqueiro Verde é Star City mesmo. É Star City, né? Por isso que a gente paga o Vitor. É por isso que a gente paga o Vitor. E aí, ele não é de Gotham, mas tem a relação dele, do pai dele, do Thomas Wayne, né? E do pai do Oliver Queen, esqueci o nome dele. Junto com o Oswald Cobblepot, eles são dos pioneiros que chegaram lá logo na época da ocupação pelos ali, eu não sei se são vários anos. ingleses, né? Mas sim, dos europeus que chegaram lá e conquistaram a América do Norte e foram montar os assentamentos e tudo. São os mesmos que fizeram a ação de graça. Mas É porque eles são... Os Pilgrims, né? Os Pilgrims. Eles Eles estavam vestidos daquele jeito. mas é a roupa da Tava época. parecido. Mas é de outra época, né? É outra época. Acho que é bem pra depois. Porque lá chegaram em 1500, né? 1500 e qualquer coisa. Ele nasceu em 1500 e deve ter chegado lá, sei lá, em 1580, deve ter chegado em 1600. Eu acho que esses Pilgrims são 1700. Mas eu tenho que conferir aqui, mas Mas é não importa, Não importa. Não importa. Aí... Na animação é assim. Na animação é assim. E quando eles chegam lá, eles descobrem um livro e um templo que traz rituais que eles fazem, que envolvem sacrifício de animais. Até então, na animação só mostra sacrifício animal. E aí eles conseguem prosperar, a Gotham consegue desenvolver, porque eles estavam passando perrengue do caramba, como todo colonizador, né? Que chegou e passa perrengue naquela terra nova, né? E aí eles prosperam, só que aquilo inicia um mal, permite a chegada de um mal ancestral, e esse mal só vai acontecer 200, quase 300 anos depois, consegue falar por lá de 1600 para 1920, 300 anos depois, quando a Era Venenosa, que está viva há trocentos trilhões de anos, reúne um monte de criaturas que são pequenos vassalos desse bicho do mal aí, que é essa entidade do mal, para trazer o pai dela, que é o Ra's al Ghul, que é quem vai abrir o portal, aí tem a questão da chave, do templo. A história é bem costuradinha. Era venenosa? Era venenosa. Eu achei que era a filha do Ra's al Ghul, lá, que eu esqueci. É a Thalia. filha do Ra's al Ghul, cara. Eu tô esperando, é a Thalia. Pra mim tô era a esperando Thalia. você parar pra eu te falar. Não, eu não comecei a Thalia, mas eu como assisti em 2 tempos, que eu assisti num de tempo e no outro, em algum momento da tradução eles chamaram ela de Era Venenosa. Mas era a Thalia. Era a Thalia. Era a Thalia, Aí o Batman, ele tem... Ele enxerga uma das criaturas, né, dessas criaturas cósmicas, e ela desperta nele um poder que no primeiro momento eu achei que era loucura, mas depois efetivamente é um poder, né? Ele consegue conversar com os mortos. E depois eu pensei, por que o Batman não ficou doido de vez?
porque o Batman Porque, já em é doido. teoria, Já é aquela doido. criatura ali é uma criatura que é benevolente, né? Ela não quer acabar com a humanidade, ela não quer escravizar a humanidade, ela quer manter o status quo. Então, o morcego, né? Aquela criatura que é o morcego, né? Que é o que contata o Batman, ele não tá. Não, é aquele que ele viu lá com o Cobblepot, lá com os caras lá atrás. Ah, não, quando ele Não, vê o não. bicho Lá- lá, é. aí é aquele negócio, né? Não, Ele pode ter perdido alguns pontos de sanidade, mas não ficou louco completamente. É porque É, o na ver- Batman já é doido. Na verdade, ele teve o contato, depois mostra que ele, quando criança, ele teve contato com outra entidade. Com o morcego. Lá no na Com o do torre. morcego. É. O morcego é manter o equilíbrio. Né? Ele não quer acabar com todo mundo. Isso. Mas ele vai lá e ele vai no Polo Norte, não, Sul, e lá junto com um dos caras, como é que chama aquele cara? Que tava junto lá com o Pinguim? o Que Dr. morreu. Ele não é o Dr. Free, não. Mas ele é como se fosse o Dr. É como se Freeze, fosse né? o Dr. Free, mas não é ele, não. Ele até arranca os olhos, né? Ele arranca os olhos pra não ficar doido e fica doido. Ele é uma das criaturas que tá lá. O Batman olha pro olho e fica doido, mas o doido dele dá poder de conversar com os mortos. A história é boa, cara. A história é boa. A coisa dele ter que, como detetive, tentar desvendar. Só que ele só vai conseguir desvendar na hora que ele aceitar que existe coisa que a ciência não explica. Que não adianta ele lutar contra isso porque aquilo não é explicável pela ciência. Ele tem que abraçar o ocultismo ou o que ele chamaria de magia, né? Ficou muito legal, cara. Ficou muito bem costurado. Ficou muito bom. Ô, Humberto, o cara que faz a voz acho que ele chama Grandon, né? Que seria o Dr. Frio lá. Ele é o mesmo que faz o Bolinha no Esquadrão Suicida. Ah, é aquele cara? Polka Dots, né? Em inglês. Aham. A história, o Batman, ele tem chance, né? É massa porque ele vai perdendo os Robins dele, né? E ele se culpa. Sendo que nenhum deles é Robin. É Robin, né? Ele Efetivamente. é tipo o ajudante Mas é o deles. Dick Grayson, é o, né? É o Sanjay. Sanjay seria como se fosse o Timothy. E aí ele perde. Mas nenhum é Robin, mas ele é Batman, né? Ele é Batman. Nenhum é Robin. Inclusive a roupa dele tá Aquela muito roupa é legal. Nossa. Aquela roupa é legal. E ele não tem parafernalhas tecnológicas, né? Ele tem um gancho que vai pro vapor ou ar comprimido e batirangue e só. E um carro. Ele não tem supercomputador, não tem nada. Que, aliás... 920 não tinha supercomputador, né? Mas velho? é a parte legal de quando você lê essas histórias do Lovecraft, porque muito delas são ambientadas nessa época, que tecnologicamente é muito simples. Então você não tem como muito roubar, não. Você não tem muita chance contar. Você não tem um míssil que você pode mandar numa criatura dessa. Lá, o Oliver Queen, para matar aquela criatura planta lá, ele dá a granada. Né? A granada explode tudo e ele não explode, né? Ele morre de outro jeito, mas tudo bem. O dente Humberto, também, só né? comentando o que você falou, que foi passando pra frente, apesar, o Elseworld é um exercício de imaginação, você não precisa de ser igualzinho no universo normal do DC, então eu não ligo de ser diferente, não. E o Oliver Queen tá ligado ali a ser de Gotham, a família dele tá ligado, eu achei que foi muito bacana. Eu achei também. Porque senão ia pegar outro personagem qualquer da DC e colocar ali, ou inventar um novo, aí você colocando o Arqueiro Verde, né, o cara que seria o Arqueiro Verde, fica mais interessante, porque você vê os personagens que você gosta numa roupagem diferente, entendeu? Cara, Então por isso que eu acho interessante. Eu achei bom. Eu achei uma das adaptações mais legais de Também. personagem, cara. Principalmente do Duas Caras, cara. O Duas Caras ficou legal demais. Ficou muito legal, cara. E o negócio dele ter sido contaminado, Nada. e aí o lado dele, né, o lado esquerdo dele, vira um portal. Eu achei muito Nossa. legal. Ficou muito legal. Ficou muito bacana mesmo. E assim... E é uma o coisa que você desenho não é consegue muito explicar. competente. É uma coisa que você não consegue explicar, é uma coisa que... É. É uma coisa Não, orgânica, é um bicho, é uma meio que uma nojeira. magia. É uma magia, é uma coisa que não tem explicação mesmo. Magia, assim... Feitiçaria. Né? Tipo assim, é porque não é mágico. É porque a gente não entende. É que a gente não entende, mágico. Como diria algumas obras, magia é ciência que a gente não consegue explicar ainda. Até na Marvel fala isso, o Thor fala isso lá. Você né? tem poderes ali que você não consegue explicar
Pela nossa ciência. Pela nossa ciência. Então vira magia. Mas o Duas Caras, né? Metade dele virar contaminada e ela virar uma nojeira depois. E ele aquilo foi mantém muito uma bom. sanidade. E ele não ficou louco, né? Ele não usa ficou. moeda pra decidir É. nada. Ele perde porque o corpo dele deixa de ser funcional. E fica lá, ele coitado, tá preso, chorando. Triste. Foi um Assim que ele tinha ganhado, né? Aquilo foi um final... Pra ele, um final Lovecraft. Foi. Aquele foi muito um final Lovecraft. E assim, o Paulo falou que não vai ter continuação, também acho que não. Mas o Pinguim tá vivo, né? O Cobblepot tá vivo lá. Ele tá vivo, junto, Ele louco. pode tentar abrir outro portal de outra maneira. Louco ou- junto com os pinguins demoníacos. Segundo, Os pinguins demoníacos. segundo o enredo, aquela entidade do Ártico, né? É o filho do que eles querem trazer Cthulhu. pra sele... Do Cthulhu. do Cthulhu. Mas o Ra's al Ghul fala que ele é o Cthulhu, né? Não, ele se une ao Cthulhu, né? É. Ele vai viver eternamente porque ele vai ser um com o Cthulhu agora. Entendeu? Porque o Cthulhu, ele é um avatar, ele não tá nesse plano, ele está em todos os planos. É como se fosse você pegar o Hellboy lá. O Mike Mignola, ele é um gênio, ele é muito bom, mas ele acaba repetindo muito o jeito de contar. Quando você pega o Rasputin no filme do Hellboy, é a mesma coisa. O Rasputin é um receptáculo pro Cthulhu, ele é parte do Cthulhu, entendeu? O Hans Ol Ghul é a mesma coisa ali, se você fizer um paralelo de um com o outro, entendeu? É verdade. É porque o Cthulhu, o que existe dele aqui no planeta Terra, que ele está adormecido, é uma projeção dele do que está em outros planos. Existem outros planos, que hoje a gente chama de multiverso. Mas no Lovecraft não tem um multiverso, não tem eu no outro multiverso. O Cthulhu é que é muito poderoso, ele ocupa vários planos. Então, assim, ele não é esse conceito multiverso da Marvel. Lá são outras dimensões. E essas outras dimensões não refletem a dimensão que está aqui. Elas não ocupam o mesmo lugar, não. É outra dimensão em outro lugar. É outra coisa. É outra coisa. Como se fosse igual você pensar assim. Você pode pensar que... É igual o céu e o inferno, que é outra dimensão. Isso que eu ia dar o exemplo agora. O inferno é outra dimensão. É outra o céu dimensão. é outra dimensão. Outra Outro lugar Valhalla- não é o lugar que a gente está aqui. Valhalla é outra dimensão. O plano dos mortos dos egípcios é outra dimensão. Então, na verdade, você não tem como você vencer o Cthulhu. Não tem jeito. Como. Você tem que evitar que ele invada. Você tem que evitar que ele acorde aqui. Na verdade, não é nem evitar, você tem que ir adiando, né? Adiando, porque Vai é inevitável. adiando, É inevitável. É porque é o seguinte, quem sobrevive nos contos de Lovecraft ou sobrevivem loucos ou perdidos dentro do que acontece, né? Absorvidos pelo culto ou pela criatura, ou fugiram. Ou fugindo. Porque se ele conta em primeiro plano é porque ele fugiu. Ou se ele está no limiar da loucura plena. Porque o Lovecraft, o pai dele ficou louco, né? Então, e ele, quando criança, ele fantasiou que a loucura do pai dele, a loucura das pessoas, na verdade, eram as pessoas em contato com a realidade como ela é. Ele encontra aquilo que a mente humana não consegue explicar. Aí a gente chama de doido. Igual a gente chama o que não é explicado pela ciência de magia. Então, isso foi uma forma dele dar um sentido para aquilo. Da loucura do pai. Da loucura do pai. E aí, então, é difícil explicar as coisas todas, porque por isso que é difícil, por isso que eu falo que ela tem aquela coisa da ingenuidade, porque ela tem um ponto baseado num ponto infantil de você não conseguir explicar as coisas. E de certo modo a animação pega isso, né? Essa animação ela transita numa coisa inexplicável, né, cara? Numa coisa que vai tentando adiar, vai fazendo alguma coisa. Por exemplo, essa entidade do morcego, a gente não tem uma visão do que é. Não tem explicação Não do porquê tem, que ela existe, nada, né? O tal da entidade, a gente consegue ver alguns tentáculos, a gente consegue ver alguma coisa na animação. Mas o do morcego a gente não vê. A gente vê o Batman transformado depois. O Batman vira ele vira o Man-Bat. O Man-Bat. Man-Bat, exatamente. O Batman que aparece, né, o Man-Bat lá, que é o Kirk Langstrom, ele também é parte lá dos originais, né? O Langstrom. Só que ele não vira morcego. O Batman vira o Man-Bat, que o Man-Bat é um personagem. Existe. Da No família quadrinho, Bat. ele é o Dr. Kirk Langstrom, que pega um soro e ele vira um homem morcego de verdade, né? Que é um dos inimigos do Batman.
Que é o Man-Bat, né? Man-Bat. Não Batman. O legal dessa animação é que toda a família Batman só sobrevive a menina, né? Que é a... Esqueci o nome Cassandra. dela. A Cassandra. E o Alfred. É, São os dois únicos que sobrevivem. e o assim, da Lucius. O Lucius família. É, o Fox. Lucius também que aparece. Porque como essa história ela é feita pra... Ela não tem a preocupação com continuar depois, então é aquele negócio, mata a personagem mesmo, não tá preocupado, né, em continuar ali, em reviver né? Então, o bom de Elseworld é isso, o cara pode fazer um exercício de criatividade, contar o que ele quiser, matar o que ele quiser, mudar o que ele quiser e pronto, não é a continuidade normal. Entendeu? E isso faz com que a história seja fechada, né? Você consegue costurar direitinho. O Batman recebe um enigma, né? É preciso você encontrar um espírito envolto em chamas, um morcego, e a Gotham tem que queimar. E não era um enigma, era literal. Era literal, só que Pra se salvar, ela tem que primeiro ser queimada. ele tem que tenta ficar assim. explicar achando que é só lorota, né? Cara, é uma história legal, porque você vê um monte de personagem legal. Os personagens são utilizados. Tão bem contados, né, cara? Mesmo os que têm pequena participação, são críveis, né? Tipo assim, próprio o Langston Pinguim, tá cara. morto já. Mas você conta o que o cara fez e é interessante pra história, É entendeu? interessante, E aí, a trama tá fechadinha porque ele não precisa deixar ponta para alguém seguir dali pra frente. Dali resolveu. E os personagens são bem aproveitados. Todo mundo que chegou lá é bem aproveitado, né? Foi utilizado assim, eu quero botar alguém aqui, vou utilizar aqui para esse fim, mesmo que seja a Bárbara Gordon. Bem legal. Muito legal. E ela tá em Arkham, né? Ela tá cara? em Arkham. Pô. Porque ela é louca. O que ela faz? Ela é médium. Essa é a loucura dela. Ela é médium. E ela tá presa numa cadeira de rodas e tá respirando com aparelho, né? E tem uma coisa que ajuda a amplificar a voz dela, porque ela não fala por si só. É muito bacana isso. Porque essa é a loucura do Lovecraft. Não é a loucura do Pinguim. É uma loucura de outra coisa. É uma loucura porque ficou louco, porque teve contato com o inexplicável. Por isso que ela tá presa em Arkham. E deixa entender que foi uma escolha, né? A animação deixa entender que foi uma escolha dela. E não explica o quê? O que aconteceu? Foi um acidente. Foi. Não fala o que aconteceu, o que foi. E não precisa. Não precisa. Pra história não precisa. Só faz a história ficar mais interessante. Porque ele certeza. podia botar qualquer pessoa, põe a Bárbara Gordon. Porque aí você sabe quem que é. Você tem uma ligação com o personagem. E tem a É isso que eu questão do tava falando do oráculo, Arqueiro né, Verde. cara? Foi bom isso aí. Foi isso mesmo. Foi. Usou o Arqueiro Verde. Poderia ser qualquer um. Mas assim, aquilo me causou uma estranheza no começo. Mas depois você faz bem. Mas tem um monte de personagem aqui que está sendo usado de forma livre. Pois é, eu gostei demais. Achei a animação muito bem feita, o enredo muito bom. Não, eu gostei pra caramba. A DC continua brilhando nas animações dela e fazendo, né? Ô, O Vitor, que ela faz de eu ia errado no falar filme, isso, ela faz cara. bem na animação. Eu ia falar assim, se tem um setor na DC que funciona muito bem e há muito tempo, são as animações. É. Não tem animação da Marvel que chega nos pés da animação da DC. Não tem. Mas aí não você tem. tá brigando com a do Homem-Aranha no Aranha Versa. A Aranha Versa é muito bom. Mas aí a gente tá falando de filme, né, cara? Vem Não, mas é animação. É né? animação. Esse também é um filme, 1h30. É, verdade. Ué. Mas fazia muito tempo. Não, eu concordo com você que a DC Não, tem você tem- muito mais cara, animações boas. Você vai botando muita animação. Animação de longa, animação de série, muitas coisas da DC. Ô, Paulo, e você você tem que na gosta, Marvel. você já viu? Homem-Aranha. Você que gosta, você já viu uma animação do Batman que é tipo Bruce Lee, tipo Operação Dragão? Que é tipo um anime. Que ele vai pro Japão feudal. Não é no Japão feudal, não. É então na essa- década de tipo 70, Não, assim. não vi essa não. Não, tá na HBO lá também, é muito boa também. Vou Só que ele procurar. parece muito com Operação Dragão. Eu comecei essa a ver, animação eu comecei a ver um que eu só comecei a ver pro podcast porque eu vi na capa a roupa muito parecida com o que tava usando. Dessa série agora. Que é o Batman 1880 alguma coisa que ele enfrenta o Jack Estripador. Ah, legal. Também é baseado no quadrinho. Também é feito com quadrinho. Essa Eu é acho bem que legal. Essa do quadrinho eu li. Eu li a do quadrinho. Aham. Você sabe o que eu não gosto nas animações da DC?
O desenho. Eu não Sério? gosto do desenho. Ah, eu curto. Eles criaram identidade visual. Uhum. Igual o do Star Wars lá, Clone Wars, tem uma identidade visual. Eu acho aquele desenho também feio. Eu não gosto daquele desenho. E foi uma coisa que me fez demorar a começar a ver por causa disso. Eu vi o desenho e achava assim, sabe assim, você pega um desenho do Aranhaverso, já que a gente pegou, né? Olha esse último, Ah, cara, mas como é que é, o que é desenho? Mas são propostas diferentes. Eu sei, propostas sei. diferentes. Mas é a coisa que me incomoda. Ali você tem estilos, mistura de vários estilos. Qualquer um deles estava cara. bom. Eu não gosto do desenho. Eu não gosto daquele desenho. O Batman é igual o Super-Homem. Eles são todos aquela cara quadrada com um queixão desproporcional. O Bruce Wayne é igual ao Batman. Eles são iguaizinhos. É o mesmo desenho. É o mesmo rabisco o cara pega pra fazer um faz o É um outro. traço próximo. É muito igual. Com aquele peito projetado, né? Com a cintura mais fina. As mulheres têm uma cintura de ampulheta. É, verdade. Não é de pilão, é de ampulheta. É um traço característico da DC mesmo. E esse desenho eu não gosto. Eu não acho ele legal. Ô, Humberto, mas essas animações que a gente tá falando, elas não são todas assim, não, saca? Se você pegar essas do Batman, o Batman tem várias animações lá. Inclusive a própria Flashpoint e tudo, eles são mais diferentes. Quando você pega o desenho Liga da Justiça Sem Limites e algumas animações, tipo Batman Beyond, né, o Batman do Futuro, aí eles são desse estilo aí. Brave and the Bold é nesse estilo. Brave and the Bold é pior ainda, é mais caricato ainda. se você for Bem depois o parar. traço é bem diferente. É um traço muito, igual você falou, caricato. Ele Mas é ele diferente. também tem essa cinturinha dos caras com peitão, os caras tudo muito parecido. Agora, você pega essas animações, aí elas têm uns traços diferentes. Não chega a ser obra de arte igual o Homem-Aranha no Aranhaverso, assim, mas a proposta deles é outra também, entendeu? Ali, o legal do Homem-Aranha é que aquilo ali não é à toa. Aquilo ali é pra mostrar que aquilo é vem legal de lugares demais. diferentes. Legal Né? Pois mas mas ficou muito bom. Investimento também é maior, né? A gente não tem como Não comparar tem como nessa comparar. animação Tem com como- aquela animação que você tem vários estúdios, várias coisas, vários artistas. A DC envolvidos. faz uma coisa inacreditável. Ela faz animações boas porque ela pega as revistinhas e faz um adapta. desenho animado. Tem roteiro bom. Ela pega um roteiro que já existe e que é bom, que são histórias fantásticas, e desenha animado. Eu até desenho estático, desenho animado. Aí ela vai fazer o filminho. Aí ela faz o filminho, ela ignora as revistinhas, cria uma história nova e Que é uma porcaria. gasta uma baba de dinheiro e faz uma porcaria. Põe os atores ruins. Nossa. Não Com necessariamente. Ezra Miller. Mas ele é ruim, mas o Henry Cavill, a Gal Gadot e o Batman lá. Mas põe eles Ben no Affleck. roteiro ruim. Ben Affleck. Mas os atores são bons, mas não são todos. Um é ruim. Mas pega o roteiro ruim. Por que não pega da revistinha? Cara, tem quantos anos de revistinha com histórias fantásticas? Pois é. Mas aí entra o que você falou. Quer criar o seu, Humberto. o seu universo. O diretor quer fazer a marca dele. Esse quer é o fazer, problema. não, essa é a minha versão. E aí os caras não são bons, Não igual são. o cara do Guardiões da Galáxia lá. Espero que agora a DC tome um rumo. Agora, deixa eu comentar uma coisa que eu acho que eu até já falei em outro podcast, que é o seguinte. A DC, cara, quando ela lança uma minissérie, uma obra assim separada, sem preocupar com cronologia, seja um Elseworlds desse, seja um Cavaleiro das Trevas, que não deixa de ser um Elseworlds, né, que é no futuro, ela brilha. Quando faz um Reino do Amanhã, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Flashpoint, Asilo Arkham. até o próprio Injustice, cara, são animações maravilhosas e são quadrinhos maravilhosos. Agora, quando ele depende de uma cronologia, de uma história contínua, de contar, de juntar, esse faz cagada. Isso E quando eles não quando querem. faz live action também. Isso quando eles não pegam essa cronologia e querem fazer de novo, né? Quando quer aí refaz um tanto de vezes, você não sabe qual versão que eles estão fazendo ali, entendeu? Da preguiça. Então, Eu parei de ler DC quando eles fizeram eu acho que foi o segundo ou o primeiro restart de tudo, cara. Eu acho que foi os 952, cara. Nossa, eu não parei de assistir. não, 952 foi tipo o quarto reboot que eles fizeram. eu não sei, Teve então foi Crimes antes. Infinitas Então foi Terras, antes. Crise Final, Zero Hora, Flashpoint. Flashpoint virou 952, né? Flashpoint gerou os 952. Cara, teve Mas foi- uns 5 reboots aí que eu tô Mas lembrando os até agora. 952 eu não li. Eu não li. Eu parei por ali. Algumas coisas eu gostei na época, mas assim, Não, depois eu tem fui histórias perdendo. boas, mas Depois eu no fui meio de perdendo. um monte de Não é tudo confusão. ruim, né? O problema é que você confuso. O problema é que você gosta de ver
universo, né? Então você É. lê, você quer ler igual, por exemplo, você vê o quadrinho do Batman conversando com o quadrinho do Super-Homem, conversando com o quadrinho da Mulher Maravilha. Isso era uma coisa que na época, porque eu não comprava todos, até porque não tinha jeito, né? Você lia a revistinha de alguém. E que fazia com que você perdesse o interesse, porque era confuso. A própria DC, a gente já falou isso em outro podcast, a própria DC você tinha o título do Batman X, o título do Batman Detetive, o título do Batman e Robin, o título do Batman Liga X, eram personalidades completamente diferentes que ignoravam qualquer um. Na boa, eu não acho ruim você ter igual tinha lá, o Homem-Aranha Noir, o Batman Elseworlds, eu acho legal. Eu gosto, porque você dá liberdade pro cara usar isso aí não tem problema, ótimo. cara, porque isso aí não é o Batman da continuidade. O problema é quando você, dentro da continuidade, você não consegue dar continuidade e ela não é transversal, né? Ela tá todo mundo no mesmo universo, negócio seguinte, cada um num canto. A DC não tinha o continuismo que existe em filme. Não Não tinha o continuismo. Não tinha o cara que lia. Não, essa história aqui não tá legal com aquela história, não. O que aconteceu lá com aquela história ali? Pois é, cara. O papel do editor-chefe era isso, é manter, na minha opinião, né? Um dos papéis dele é manter o universo coeso, não é só soltar a revista, não. É isso aí. E aí vamos voltar pra animação. Algum ponto da animação que vocês querem destacar? Cara, o encontro do Bruce Wayne com o pai dele. Eu achei que é um negócio muito legal. Eu também achei. Eu ia falar desse ponto aí. Eu achei muito legal. Era o Envolto em Chamas, né? Ele ele não é o único espírito envolto em chamas também. Mas ele vai desmanchando, né? Ele vai se queimando e vai se destruindo até o final. E ele tendo que contar pro filho daquele jeito, né? No inferno. E é um inferno que não tem nada a ver com, né, gacha de bichinho com garfo te cutucando. É um inferno pessoal. Ele sendo desmanchado, dissolvido ali, queimado e tudo. Eu achei aquela cena muito legal. Cara, e o legal também é que aquela cena também conversa muito com a história do Batman, né? Que é a relação dele com o pai. Né? Então, que ele é um cara que ele tenta manter o brilho dos pais, né? O que o pai desejava para Gotham, né? Ele quer vingar a morte deles. Aquele legado dos Waynes, né? Então, assim, quando você tem essa conversa, há uma queima, não só... A gente queimou, ele se queimou, mas também a queima da desconstrução, né? Do ídolo. Do ídolo dele. Do que motiva ele ser o Batman. Cara, é muito legal você raciocinar assim. Eu também acho, pra mim, uma das melhores cenas muito legal. Da animação toda. E vou falar outra, a do Duas Caras também. A do Duas Caras, é legal. Duas Caras no Portal. Muito legal. Mas isso aí que você tá falando, Paulo, que eu acho mais legal, assim, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir de novo. Tem muita gente que vê assim, revistinha em quadrinho, super-herói, animação, isso é coisa de criança. Uma boa animação, um bom quadrinho, a criança vai ler, não todos, lógico, tem coisa que é feito para adulto. Mas a criança vai ler e ela vai gostar, ela vai assistir, ela vai curtir ali e tal. Mas o adulto vai ver outras camadas do negócio. Isso que você tá falando, assim, essa análise aí da desconstrução do pai, desconstrução dos valores do cara e tudo. Quando você pega hoje em dia, antigamente tinha isso, mas era mais sutil. Hoje em dia, cara, as pessoas que trabalham nessa indústria, seja no quadrinho, seja no cinema, não todos, né? Tem as porcarias. Mas normalmente as pessoas colocam essa informação lá. Então você consegue analisar aquilo de várias maneiras. E você consegue usar aquilo para você pensar, para você comparar até os seus valores, as suas coisas também. Usar aquilo ali para você melhorar como pessoa, entendeu? O conhecimento, as coisas ali. Então, assim, o mais interessante é isso. Isso cara, é legal, Vitor. Eu vou falar uma coisa de criança aqui. Eu gosto do Ettlinger virando e dando porrada. É legal mesmo. Mas isso que você falaram aí, total, cara, eu concordo demais, tanto do Portal quanto do pai dele lá, né, explicando as coisas pra ele sabendo a verdade e ao mesmo tempo derretendo ali, desmanchando, e a metáfora que isso faz também, né? Você tem alguma outra cena que você queria puxar também? O Ettlinger dando porrada. O Ettlinger, que é um personagem que eu gosto muito também, né?
O Et eu gostava quando ele era desenhado pelo Jack Kirby antigamente, assim, ele quadradão, assim, era muito doido. Legal. Cara, eu ia fazer uma pergunta pra vocês, mas acho que a gente já chegou no consenso que não precisa ter continuação nenhuma, né? Eu Acho acho que que não. é uma história fechadinha, É. né? Aham. Agora, meio que aquela única sobrevivente da família Batman, né? Vem assumir o manto, vem fazer alguma coisa. Não é uma história que a gente... Pra mim, não é uma história O que eu queria Batman ver. continua, né, cara? Ele virou Ele virou o um Man-Bat, senhor, mas é. tá lá. Mas não vai ser É. Batman mais. É ele. Mas é ele, só É. virou um monstro. É. Então, assim... Não precisa. Não precisa. Pra mim, fechou. Pode pegar outras histórias de Lovecraft. É isso que eu ia chegar pra vocês. Vocês que são... Eu não sou tão profundo conhecedor dele, mas vocês que são. Qual outra história que vocês acham que dá pra poder o Batman encaixar a história do Batman ali? Ou então outro personagem sem ser o Batman. Como tem o Cobblepot, não vou deixar o Vitor falar. Vou falar primeiro. Porque ele estufou o peito, ele ia falar. O pinguim tá lá. Tá vivo. Ele tá vivo. Tem as montanhas da perdição que poderia ser colocado. Exatamente, Ah lá, eu sabia Giovanni. que ele ia falar isso. Eu sabia. Não, mas explica Mas o que é as deixa eu te falar, montanhas o da Batman, perdição. como é... Desculpa. Não, primeiro explica o que é as montanhas da perdição, porque eu não sei, quem tá ouvindo a gente também não sabe. É um conto do Lovecraft que é narrado por um dos sobreviventes que fugiu de uma expedição ao Polo Sul, que quando chegar lá eles encontram, não vou dar spoiler de nada, mas eles encontram uma cidade antiga que existem criaturas que não... Você pode falar que são aqueles pinguins do capeta lá, mas São criaturas inexplicáveis, mas Inexplicáveis. parece. Se pensar Parece. na quantidade de óleo, né? Se não é exatamente aquilo lá, não, mas dá pra colocar. Por isso que assim, o ambiente está feito. Então dá pra alguém querer assim, vamos resgatar o pinguim, né? Que não é o pinguim lá, né? Vamos resgatar o Cobblepot, ou então nem precisa ser tão longa a história, não. Ali só a existência dele já dá pra fazer o conto. De um jeito diferente. De um jeito diferente, não é ilustrar o conto não vai ser... do Lovecraft, não vai não é a ser mesma ipsis coisa. lipsis. É. Mas, assim, a pergunta do Paulo, cara, como o Batman é um detetive e as histórias do Lovecraft normalmente são repórteres, policiais, detetives que entram em contato com alguma coisa inexplicável, ou até pesquisadores, cientistas, cara, pra mim qualquer história do Lovecraft pode ser adaptada para o universo do Batman, sim, facilmente assim, pra quem tem a manha de escrever. Não tô falando não tô falando, eu gostaria de ter essa habilidade, mas tô falando assim, para uma pessoa habilidosa, como o Batman é um investigador, como ele é um detetive, qualquer história do Lovecraft cabe o Batman nela ali, cabe fazer uma adaptação, porque vai acontecer alguma coisa inexplicável, o Batman vai investigar, né, se for no lugar que ele tá, e aí vai entrar em contato com esse mundo sobrenatural do Lovecraft. Então, qualquer um dos livros dele, eu ia falar Montanhas da Loucura porque o negócio do Cobblepot tá vivo, de ser lá no Ártico, de ter os pinguins ali com aquele monte de olhinho em cima. Então, assim, meio que faz uma referência. Talvez eles fizeram até de propósito, né? Colocaram pinguins por causa do Cobblepot, do pinguim do Batman. Né? Mas podia ser outra criatura diferente, que não parecesse com nada que a Montanha gente da Loucura, eu conhece, falei igual tem no livro. Montanha da Loucura. Legal. Mas tem muita. Todos os livros do Lovecraft, eu não sei se eu li todos, mas eu comprei uma coleção aqui no Brasil, eu li todos que tinham nessa coleção. E pra mim, cara, o Batman encaixa em qualquer um deles, sendo numa época passada, igual essa, 1920, 30, ou seja, até adaptando para os dias atuais. Porque é um investigador lidando com uma coisa, com assassinatos, com desaparecimentos, com mortes, ou com alguma coisa sem explicação. Então, pra mim, Legal. Batman e Lovecraft tem tudo a ver. Perfeito. Vocês querem falar mais alguma coisa? É isso mesmo. É isso aí mesmo. Ou seja, galera, ó, quem gostou do episódio e não assistiu a animação, vai lá assistir, gente. Essa animação é fantástica. Quem gosta de Lovecraft e não gosta do Batman, vai assistir, porque você vai começar a passar a gostar do Batman, tenho certeza. Né? E você que tá aí ouvindo a gente e gostou do nosso episódio, quer falar um pouquinho mais, dá sua opinião, manda um e-mail pra gente no xospodcast@gmail.com que a gente pode ler no próximo episódio. Falou, galera, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Leiam Lovecraft, que a força esteja com vocês. Falou, galera. Além de Lovecraft, vai na HBO lá, que agora é Max, né? É o canal Max.
E essas animações da DC, quase todas ali, se não falar todas, eu recomendo assistir. As do Batman costumam ser as melhores, né? Flashpoint também é bom, vale a pena assistir tudo lá. Falou?